travar, vocês aguardem que eu retorno, tá bom? Tem um probleminha na rede. Ponto. Agora a gente já está gravando. Pessoal, antes da gente começar, eu vou retomar o que eu falei, fazer uma rápida passada pela aula 1, mas deixa eu explicar um pouquinho o que é esse curso. O curso de língua portuguesa, ele é um curso, a maioria de vocês aqui, né, a grande maioria, são alunos que já trabalham com a gente, no preparatório, nos cursos de graduação, nos cursos de pós, mas tem também pessoas externas que nunca cursaram nada aqui com a gente. Eu vou fazer uma diferenciação em relação aos cursos preparatórios. O curso preparatório, ele não é para ninguém aprender nada. Ninguém vai aprender nada. Porque se você se dispõe a fazer um concurso, você parte do princípio que você já sabe, você esqueceu, ou muito tempo que você não vê, mas você sabe aquilo ali. Então, o curso preparatório, ele te prepara para algo, né? Obviamente que a gente vai rever algumas coisas e tudo mais. Mas não é o objetivo de ensinar ninguém a nada. Até porque o tempo é diminuto, né? Você tem uma prova, 2, 3 meses à frente, não dá tempo de começar do zero. E uma coisa que eu tenho observado é que nós temos um número de pessoas com muita dificuldade em língua portuguesa. Muita dificuldade. E assim, quando eu digo muita dificuldade, não é que não saiba ler e escrever, claro que não. Mas dificuldade em questões gramaticais básicas, em conceitos básicos. Então, até por isso, aqui a gente tem sempre o hábito de fazer o curso... a gente começa com... A gente sempre faz os cursos, né, livres da Gestar para atender principalmente nossos alunos da graduação e pós, que são horas complementares, né, principalmente o pessoal da graduação. Faz a graduação porque sabe que tem que apresentar tantas horas complementares. E nós encerramos um curso de legislação educacional, que inclusive está todo aberto lá no Classroom, né, para quem quiser, no YouTube, para quem quiser. E a gente começou esse curso de português falando de morfologia. É impossível a gente fazer o curso vai ser de língua portuguesa para aprender tudo. Não tem como. Então, a ideia desse nosso primeiro curso, né, por que a gente está falando primeiro? Porque vão ter outros. O primeiro curso vai tratar de morfologia, as classes gramaticais. Nossa ideia é entender o que são as classes gramaticais, quais são todas as classes, e assim, o que a gente espera é que ao final desse curso, né, que nós teremos aí 10 aulas, ao final das 10 aulas, quando vocês identificarem lá uma expressão, uma oração qualquer, vocês saberão dizer a classe gramatical de qualquer uma delas. Isso é óbvio, né? A gente no ensino fundamental já aprende isso. Só que a gente esquece. Quando a gente não usa, a gente esquece. Então, o objetivo aqui é a gente rever isso e aí sim com calma. A gente não está com pressa aqui porque tem um concurso. Isso daqui não tem nada a ver com concurso. Isso daqui não tem nada a ver com nenhuma outra situação. Ele é um curso à parte para tratar sobre classes gramaticais. Seria a área da morfologia na língua portuguesa. Ok? Então, só para poder vocês entenderem aí o contexto. Outra situação. Na aula... Lembrando uma coisa simples. Daí eu acho que eu preciso falar, mas eu sempre vou repetir. Todas as aulas são gravadas. A gente não tem aula secreta, né? Todas as aulas são gravadas. Então, neste curso em específico, esse é um curso aberto, qualquer pessoa pode participar, né? Então, esse curso, a gravação desse curso fica lá no nosso canal do YouTube. Assim que ele termina, ele vai para o canal do YouTube. E para os alunos, e é isso que eu quero falar com vocês, quem é do preparatório, sobretudo, quem já fez outras turmas com a gente, de legislação educacional, de história da educação, sabe como é que funciona. A gente tem lá um link na descrição do grupo do Classroom, né? Esse link ainda não está aparecendo para vocês, porque a gente ainda não fechou a turma do Classroom. Então, ainda este fim de semana, a gente vai fechar a turma do Classroom, vai gerar o link único e vai colocar lá na descrição do grupo. Então, tanto a aula 1 quanto a aula de hoje vão estar lá no Classroom para vocês. Eu não vi a aula 1 e a aula 2. Pode ver lá, sem problema nenhum, tá? Mas se falar assim, mas eu queria ver a aula 1 hoje, entra lá no nosso canal do YouTube que está lá, tá?
Para quem ainda não é inscrito, a sugestão é se inscrever, porque toda aula que a gente posta chega a notificação para vocês, né? Tem aquele sininho lá da notificação, clica lá porque a gente postou a aula, vai notificar vocês que tem aula nova. E sempre tem propostas de cursos novos também. Então é interessante vocês ficarem ligados nisso daí, ok? Bom, nossa primeira aula falou sobre substantivo, para quem não assistiu, né? E para quem assistiu, porque faz tempo, a gente ficou aí algumas semanas sem aula. Nossa primeira aula falou sobre substantivo. Então, a gente viu sobre tipos de substantivo, o gênero, grau, número, todas as características do substantivo. Agora, obviamente, alguns pontos a gente não passou. E não fiquem preocupados com isso, porque qual é a ideia? Na nossa próxima aula, no sábado que vem, nós vamos ter a terceira aula, vai ser uma aula de resolução de atividades das duas primeiras classes gramaticais que a gente viu. Substantivo, que a gente viu na aula 1, e hoje, que a gente vai ver adjetivo. Então, hoje aqui a gente vai falar sobre adjetivos, e na próxima aula nós vamos resolver exercícios de substantivos e adjetivos. Ok? Oi, Carla, pode falar. Para variar, sempre eu que começo. Quando você for fazer essas resoluções de atividade, tu bota no meio da semana para a gente ir resolvendo? Boto. As resoluções de atividade já devem estar para vocês no Classroom lá na terça-feira. Já deve estar no Classroom de vocês, tá? Então, vocês vão poder resolver antes, para depois, no sábado, a gente tirar até as dúvidas, né? Mas vai estar sim, tá? Tinha outra coisa que eu ia falar, mas eu me esqueci, mas vou lembrar daqui a pouco. Bom, como eu me esqueci, quando eu lembrar eu falo. Deixa eu compartilhar, então, vamos começar a nossa aula. Deixa eu só compartilhar aqui com vocês. Opa. Alexandre, bom dia. Sobre o curso presencial, você já sabe algo? Não sei de curso presencial, não. Curso presencial é muito difícil da gente montar, porque a gente tem alunos de muitos lugares diferentes, né? O que a gente vai ter um aulão presencial, que a gente está fechando, nosso polo vai ser inaugurado ali no Campo da Pólvora, pertinho da estação do metrô Campo da Pólvora, e aí a gente vai ter algumas atividades presenciais, tá? Mas a gente ainda não tem data, não. Deve ser em novembro. Muito provavelmente vai ser em novembro. Mas não vai ser um curso presencial, não. O curso presencial é muito complicado, entendeu? Oi, Carla. É porque é o seguinte, tem hora que a gente lê muito rápido e depois esquece. Mas teve uma hora em algum dos grupos que eu participo, da Gestar, que não é da pós, é esse que você faz, que estava perguntando se a gente tinha interesse de participar de alguma coisa e pagaria uma taxa de R$25. Acho que deve ser isso que a pessoa deve estar era um aulão que a gente ia fazer, né? Foi um aulão. Porque, assim, esse aulão que a gente ia fazer, o próximo aulão que a gente vai ter vai ser no Polo. Então, ele não vai ser pago, ele é gratuito. O grande problema é que o nosso aulão, no Polo, o Polo não tem uma capacidade grande, ele é pequeno. Então, assim, quando eu anunciar o aulão, vai ter o quê? 20 vagas. Os primeiros que chegarem vão estar lá. Os outros, infelizmente, não vai ter como, né? E aí, quando eu fiz aquela outra sugestão, que a gente ia cobrar o valor, aquele objetivo era qual? A gente ia para um auditório, um espaço grande, para poder colocar mais gente. Porque aí o valor era justamente para a gente poder locar o auditório. Mas como a gente está inaugurando o Polo e a gente não sabe qual o número de pessoas vão, inicialmente, esse primeiro aulão, a gente não vai cobrar nada, não. Vai ser um número limitado. Tá? E os aulões, eles vão ter um tema específico. Então, por exemplo, eu vou ter um aulão sobre ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, um exemplo. Quem quiser, vai. Agora, lembrando, vão ser X vagas. Terminou as X vagas, não tem como. Eu vou para ver se faltar alguém. Tá, mas vai ficar do lado de fora esperando, porque não vai ter espaço na sala. Tá? Então, é isso. A gente está pensando, se tiver um número muito grande de pessoas,
Aí a gente pode ver se faz do local maior, mas aí a gente demanda locação do local, entendeu? Por isso que tem a questão de pagamento. Mas inicialmente não vai ter, não, tá? Essa primeira aula vai ser no nosso polo mesmo, lá no Campo da Pólvora. Assim que ele inaugurar, deve inaugurar esse mês. E a gente vai fazer um aulão, até para testar, né? Para ver se está tudo direitinho, para vocês conhecerem. Principalmente quem já é aluno da Unifecaf de graduação e pode conhecer o polo, a referência de vocês. Então a gente vai ter o aviso nos grupos, tá bom? Vamos lá? Então, começamos. Bom, primeiro, vamos falar sobre adjetivos, né? Nós falamos sobre substantivo. O que é adjetivo? Eu me lembro, quando eu era pequeno ainda, que eu estava no ensino fundamental 1, em que tinha uma questão assim, dê as qualidades, né? Aí tinha assim, homem, aí a gente botava alto, um exemplo, né? Casa, bonita, roupa, verde, dava-se um substantivo e a gente tinha que colocar uma qualidade, que na verdade era um adjetivo, né? Só que eu me lembro disso, que eu estava lá, devia ser o quê? Antiga segunda série ainda, que hoje é considerado terceiro ano. Então, qual era o objetivo daquilo ali? É você trabalhar adjetivos, porque adjetivos, a denominação, a definição de adjetivo nada mais é do que adjetivos são os termos que qualificam e classificam os substantivos em uma oração qualquer. Tá? Então, tudo aquilo que qualifica os seres é um adjetivo. Então, olha essa definição que aparece aqui para vocês. Adjetivos qualificam e classificam substantivos na sentença, variando em número e grau, de acordo com os termos que acompanham e a ideia que passam. Ok? Então, essa é a definição de adjetivo. É claro que vocês vão ver, conforme a gente for caminhando, né, que vão ter algumas situações aí específicas que a gente tem que ficar atento. Ok? Então, vamos lá. Os adjetivos têm a função de qualificar os substantivos que acompanham na sentença. Por isso, eles vão variar em gênero e número de acordo com os termos que qualificam. Os adjetivos também podem variar em grau para passarem a ideia de maior ou menor intensidade de determinada qualidade. Então, assim, a exemplo do que acontece com os substantivos, os adjetivos também são palavras variáveis. Eles vão variar conforme o gênero, número e grau. Um termo, uma vez eu estava dando uma aula para uma turma de ensino médio, e eu falei, pessoal, vocês já ouviram falar assim, eu concordo em gênero, número e grau? Já vi, professor. Sabe o que significa? Às vezes a pessoa não se dá conta disso. Concordar em gênero, número e grau é justamente o que fazem esse tipo de palavras. Ou seja, elas se adaptam a qualquer coisa, né? Um adjetivo, quando ele está junto do substantivo, ele vai concordar em gênero, número e grau com esse substantivo, dependendo do contexto da frase, obviamente. Mas eles são palavras variáveis. Eles são palavras que permitem justamente essa flexão nessas três dimensões, no gênero, masculino e feminino, no número, singular ou plural, e no grau, aumentativo ou diminutivo. Tá? No caso, aumentativo ou diminutivo, não entra muito nos adjetivos. A gente está falando de gênero, número e grau no substantivo. No adjetivo, o grau vai ser o grau comparativo ou o grau superlativo, que a gente vai ver daqui a pouquinho, né? Bom, alguns fenômenos linguísticos relativos aos adjetivos são bastante comuns na língua, como a locução adjetiva, a substantivação de adjetivos e os adjetivos adverbializados e os pronomes adjetivos. Hoje, especificamente, a gente vai ver esses três tipos: a locução adjetiva, a substantivação de adjetivo e os adjetivos adverbializados. Pronomes adjetivos a gente vai ver quando a gente falar de pronomes, tá? Mas locução, substantivação de adjetivo e adjetivo adverbializado a gente vê ainda hoje, ok? Seguimos. Até aí tranquilo, gente? Vai me falando, hein? Se tiver algum problema aí. Bom, tipos de adjetivo. A gente pode classificar em 4 tipos, tá? Eu coloco 4, mas na verdade são 5, porque entre os adjetivos pátrios também.
Então, vamos lá. Primeiro, um adjetivo simples. É o que tem um radical. Feio, alto, gordo, magro, pobre, bonito. Um radical só. E os adjetivos compostos, eles vão ter mais de um radical. Como assim, Alexandre? Ó, verde, água. Verde, água. São 2 radicais, mas é um adjetivo só. Socioeconômico. Você tem 2 radicais, o sócio e o econômico. Sul-americano, sul e americano. Mas não são 2 adjetivos, é um adjetivo composto. Ultravioleta, ultravioleta. É um adjetivo composto, tá bom? Os adjetivos primitivos são aqueles que não derivam de nenhuma outra palavra, né? Azul, ó, os exemplos. Bom, belo, vil, gordo, feio. São todos adjetivos primitivos. E tem os derivados, que são aqueles que vão se originar de adjetivos primitivos. O que é vil? Oi? O que é vil? Vil é alguma coisa má, né? É um sinônimo de mal. Tá. A sua intenção era vil. Intenção vil. Eu nunca ouvi essa palavra, não. É bom porque não pode ser simplesmente uma palavra que apareça na prova, né? Vocês vão fazer. Então é interessante terem contato com esse. De nada. Adjetivos derivados. Os derivados são aqueles que provêm dos primitivos. Então, olha só um exemplo. Azulado. Azulado é um adjetivo, né? Camisa azulada, mas ela é um adjetivo derivado. Qual é o primitivo de azulado? De onde vem a palavra azulado? Do azul. Azul. Azul é o adjetivo primitivo e azulado é o adjetivo derivado. Desajeitado. Qual é o primitivo de desajeitado? Jeito. Jeito, né? Ou ajeitado, também pode ser. Linguarudo. Qual é o primitivo de linguarudo? Língua. Grandioso. Grande, né? Então, essa é a ideia, a mesma concepção que a gente tem de substantivo derivado, substantivo primitivo é de adjetivo, né? O derivado sempre se origina de um radical principal. E aí a gente tem uma característica muito própria dos adjetivos, que são os adjetivos pátrios. Eles indicam a origem de um ser ou uma coisa, podendo se tratar do continente, do país, região, estado ou cidade. Por exemplo, americano, natural da América. Estadunidense, natural dos Estados Unidos. Sudestino, natural do Sudeste. Potiguar. Potiguar é natural de onde mesmo, gente? Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. Paulistano. Paulistano é natural da onde? O paulistano é da cidade de São Paulo. Exatamente. E aí a gente tem alguns adjetivos pátrios, que são aqueles adjetivos que fazem, né? Por exemplo, paulistano e paulista é a mesma coisa? Não. Paulistano é quem é natural da cidade de São Paulo. E paulista é quem é natural do estado de São Paulo. Qual é a diferença? Bom, se eu nasci, por exemplo, em Campinas, Campinas faz parte do estado de São Paulo. Eu sou paulista, mas eu não sou paulistano. Eu sou campinense, né? Campinense porque nasci na cidade de Campinas e paulista porque nasci no estado. Assim como quem nasceu em Salvador é soteropolitano, natural da cidade de Salvador, e baiano, natural do estado da Bahia, tá? E outro estado que tem muito dessa diferença, sobretudo porque o nome da capital é o mesmo do estado, é o Rio de Janeiro. Carioca é quem nasce na cidade do Rio de Janeiro, mas quem nasce no estado do Rio de Janeiro é fluminense. Então, assim, todo carioca é fluminense. Se você nasceu na cidade do Rio, você nasceu no estado do Rio. Então, todo carioca é fluminense. Agora, nem todo fluminense é carioca. Você quer ver um exemplo? Quem nasce em Petrópolis, que é uma cidade do interior do estado do Rio, é petropolitano, mas não é carioca. Ele é petropolitano. Ele é fluminense. Ele é fluminense porque ele nasceu no estado do Rio e é petropolitano porque nasceu na cidade de Petrópolis. Carioca ele não é. Carioca é só quem nasce na cidade do Rio de Janeiro, assim como paulistano é quem nasce na cidade de São Paulo. E aí a gente tem vários outros adjetivos pátrios
Não é muito comum haver esse tipo de cobrança em concurso, mas a título de conhecimento geral é muito importante, né? Saber o adjetivo pátria utilizado em cada um dos lugares. Em relação ao Brasil, isso é fundamental, né? Por exemplo, qual é o adjetivo pátrio de quem nasce no Espírito Santo? Capixaba. Capixaba. Também não é errado o Espírito Santense, mas o capixaba é mais conhecido, né? Então, assim, em alguns lugares, por exemplo, Bahia, baiano, Sergipe, sergipano, Pernambuco, pernambucano, alguns lugares têm um adjetivo pátrio um pouquinho diferente, como, por exemplo, Espírito Santo, capixaba, Rio Grande do Norte, potiguar, Rio Grande do Sul, como é que é mesmo? Gaúcho. Gaúcho, também pode ser sul-rio-grandense, tá? Mas gaúcho é mais conhecido. O Rio de Janeiro que tem essa característica um pouco diferente. Não existe Rio de Janeirense, né? Rio de Janeiro é fluminense. Vocês já pararam para pensar, ou já pesquisaram, por que quem nasce no estado do Rio é chamado fluminense? O que tem a ver Rio de Janeiro com Fluminense? Não adianta falar que é por causa do time, porque o time é muito mais novo do que a nomenclatura, né? Eu sou do tempo que eu nasci no estado da Guanabara, e a cidade era Rio de Janeiro. Tem a ver com a Baixada Fluminense? A Baixada Fluminense tem a mesma origem. O termo Fluminense é a Baixada Fluminense, porque é a Baixada que fica na região do Rio de Janeiro. Fluminense, esse termo Fluminense, tem a ver, tem relação com o nome em latim, porque Rio, em latim, Rio mesmo, né? Rio que corre, que tem peixe, se chama Flumini, em latim. Então, a origem é justamente essa. Quem nasce no Rio de Janeiro é fluminense, porque advém de flumini, que é rio em latim. Então, às vezes, as pessoas falam, o que é Fluminense? Fluminense tem relação com isso, tá? A origem do nome, flumini, vem do latim. Então, por isso que é chamado de fluminense. Grande parte das nossas palavras são inspiradas no latim, né? Como língua latina, que é o português. Tranquilo até aí? Podemos seguir? Pode. Então, vamos lá. Bom, falamos então dos tipos de adjetivo. Vamos ver o gênero agora, né? O gênero é muito simples. Os adjetivos podem variar em gênero, usualmente assumindo uma forma no feminino ou no masculino, de acordo com o gênero dos substantivos que classificam. Olha o primeiro exemplo. A enxadrista astuta venceu o jogo. Porque a gente está falando do feminino, né? A enxadrista. E o enxadrista astuto venceu o jogo. Aqui a gente pode observar que foi usado um substantivo que nós chamamos de comum de dois, né? Se usa o mesmo termo tanto para homem quanto para mulher. Enxadrista, homem, ou enxadrista, enxadrista, mulher, a enxadrista. Vocês sabem o que é enxadrista, né? Quem joga xadrez. Exatamente, quem joga xadrez. Isso aí. Também é muito comum encontrar adjetivos uniformes em relação ao gênero. O que é o adjetivo uniforme? Adjetivo uniforme é o que tem a mesma forma tanto para homem quanto para mulher. Então, a jogadora forte venceu o jogo e o jogador forte venceu o jogo. Então, tanto faz homem ou mulher, é o mesmo tipo de adjetivo, tá? O que a gente chama de adjetivo uniforme, que tem a mesma forma tanto para homem quanto para mulher. Ou seja, ele só tem uma forma. Algumas coisas que a gente não explorou na primeira aula, não explorou aqui, a gente vai explorar nas atividades da aula 3, tá? Então, a gente vai falar de substantivos epicenos, substantivo comum de dois, entre outras coisas, tá? O objetivo é a gente ir explorando mais. Então, seguimos. Número, né? Além de variar em gênero, os adjetivos também podem variar em número. O que é número? Singular ou plural, né? O que significa que podem assumir uma forma no singular ou plural de acordo com o substantivo. Lembrando que os adjetivos, eles sempre vão concordar em número com o substantivo a que eles qualificam. Então, olha o exemplo. O enxadrista astuto venceu o jogo.
Os enxadristas astutos venceram o jogo. A enxadrista astuta venceu o jogo. As enxadristas astutas venceram o jogo. Então, percebam que o adjetivo está sempre concordando em gênero e em número com o adjetivo que elas estão qualificando. Ok? Tranquilo até aí? Certinho. Então, continuamos. Agora a gente vai falar de grau. Outra característica dos adjetivos é a sua flexão em grau. O grau do adjetivo ele tem dois tipos. Tá? Geralmente no substantivo a gente tem aumentativo e diminutivo. Só que no adjetivo os graus são diferentes. A gente chama de grau comparativo e grau superlativo. Tá? A flexão em grau vai indicar a intensidade da característica representada pelo adjetivo. O objetivo da flexão em grau é justamente essa, indicar o quanto intenso é aquela característica. O grau comparativo, o nome já está dizendo, ele vai comparar. Ele confronta qualidades entre dois ou mais seres. E existem 3 graus comparativos. O grau comparativo de igualdade, o grau comparativo de superioridade e o grau comparativo de inferioridade. Olha aqui nos exemplos. Primeiro, grau comparativo de igualdade. Pedro era tão rápido quanto Bárbara. Vocês perceberam? Eu estou comparando e estou dizendo que eles eram iguais. Era tão rápido quanto. Então, o grau comparativo de igualdade ele vai utilizar justamente essa partícula, tão quanto, para mostrar que existe uma igualdade. Já no grau comparativo de superioridade, a gente está querendo demonstrar que um era mais do que o outro. Então vai ficar assim, ó, Pedro era mais rápido do que Bárbara. Grau comparativo de superioridade. E no de inferioridade, obviamente a gente quer dizer que é menos. Então Pedro era menos rápido do que Bárbara. Então, por exemplo, se a gente quisesse escrever... Eu vou dar um exemplo aqui. Maria e João são inteligentes. Se a gente fosse escrever essa oração aqui, Maria e João são inteligentes, mas utilizando o grau comparativo de igualdade, como é que ficaria isso? Eu estou querendo igualar os dois. São quanto? Oi? Maria e João são inteligentes. É porque você Não, botou escrito aqui? Eu quero trabalhar com grau comparativo de igualdade. Maria é tão inteligente quanto João. Exatamente. Maria é tão inteligente quanto João. E se eu quiser trabalhar o de superioridade, para dizer que Maria, em relação a Maria, ficaria como? Maria é mais inteligente que João. Maria é mais inteligente do que João. E o de inferioridade? Maria é menos inteligente. Menos que. Maria é menos inteligente do que João. Tá? Então, grau comparativo é isso aí. É comparar. Igualdade, tão quanto, superioridade mais que, ou inferioridade menos que. Tá? E a gente tem também o grau superlativo. O grau superlativo, por sua vez, ele tem 2 possibilidades. Ele pode ser o grau superlativo relativo ou o grau superlativo absoluto. O grau superlativo relativo destaca a qualidade de um ser em relação aos demais, de um grupo, podendo ser de superioridade ou de inferioridade, assim como no grau comparativo. Então, o grau superlativo, ele não vai comparar um com o outro, ele vai comparar um com os demais daquele grupo. Então, por exemplo, no grau superlativo relativo de superioridade, eu vou falar assim, ó, Pedro era o mais rápido dos alunos.
Vocês estão percebendo? Eu não estou comparando o Pedro com o João, ou o Pedro com o Marcelo, ou o Pedro com a Rita. Eu estou falando que o Pedro era o mais rápido dos alunos. Isso daqui é o que a gente chama do grau superlativo relativo de superioridade. E já no de inferioridade, a gente tem, ó, Pedro era o menos rápido dos alunos. É o grau superlativo relativo de inferioridade. Eu estou comparando uma pessoa com o grupo. Essa é a diferença do relativo, né, do grau superlativo, perdão, para o grau comparativo. No grau comparativo, eu comparo duas pessoas. No grau superlativo, eu comparo uma pessoa com um grupo. Ok? Ficou claro aí? Ficou. E aí a gente tem o segundo tipo de grau superlativo, porque tem dois. A gente tem o relativo e a gente tem o absoluto, né? O superlativo absoluto, ele vai indicar uma qualidade tão superior ou tão inferior que ele vai ultrapassar a média. Como assim? Né? Existem dois tipos de grau superlativo absoluto, o analítico e o sintético. Então, vamos às definições deles, depois a gente vai falando sobre exemplos. O superlativo absoluto sintético ocorre quando se acrescenta um sufixo ao adjetivo para intensificá-lo. Né? E aí vai depender muito da palavra. Íssimo, érrimo, geralmente são os mais comuns. E o superlativo absoluto analítico ocorre quando se acrescenta uma palavra junto ao adjetivo para intensificar. Então, Maria, ó, vou colocar aqui nos comentários, ó, Maria é inteligente. Vou colocar isso no superlativo absoluto analítico. Como é que eu posso... Me dê uma sugestão no analítico, como é que ficaria? Quero colocar uma palavra para intensificar. Me dê um exemplo. Inteligentíssima. Não. Maria é muito inteligente. Ah, muito, é verdade. Maria é muito inteligente. Maria é muito inteligente. Além de muito, eu posso botar o que mais? Imensamente. Imensamente, bastante. Né? Então, tudo isso Aqui é um uma exemplo de superlativo absoluto analítico. Eu uso uma palavra para intensificar a qualidade. Agora, no superlativo absoluto sintético, não. Eu vou acrescentar um sufixo. Então, como é que ficaria o superlativo absoluto sintético de Maria é inteligente? Maria é inteligentíssima. Maria é inteligentíssima. Tá? Agora, assim, que legal, Alexandre, então é só botar íssimo ou érrimo no final? Não. Depende da palavra. Né? E conforme as palavras, existe uma regra. Né? Por exemplo, qual é o superlativo absoluto? Ó, a noite estava negra. A noite estava negra. Qual é o absoluto? Como é que ficaria o superlativo absoluto sintético de negro? Eu sei que é uma palavra e eu não estou lembrando. O que eu quero mostrar aqui para vocês, e não é o objetivo de ficar vendo palavras diferentes, mas é justamente para que vocês vejam como que não é só negríssima. É só botar o íssima. Não. A noite estava nigérrima. Esse é o superlativo absoluto sintético de negro. É nigérrimo. Tá? Então eu preciso saber tudo? Não, não precisa. Mas alguns são interessantes, até a título de conhecimento, a gente saber como é que funciona. Tá bom? Então, assim, a gente vai explorar isso mais na próxima aula. Tá? A gente vai ver alguns superlativos absolutos sintéticos, até para que a gente tenha conhecimento e aprofunde o nosso vocabulário também, que é muito importante. Aumentar o nosso vocabulário. Ok? Tranquilo até aí? Ficou claro? Alguma dúvida? Não? Estou seguindo que ninguém está falando nada, então vou embora. Vamos agora falar das locuções adjetivas, que são importantíssimas. Chamamos de locução adjetiva o conjunto de duas ou mais palavras que juntas assumem função de adjetivo na sentença, qualificando outro termo. A locução adjetiva é comumente formada por preposição e substantivo,
que se juntam no contexto para qualificar outro termo, assumindo função de adjetivo e formando o que a gente chama de locução adjetiva. Locução adjetiva nada mais é do que duas palavras que têm uma função de adjetivo. E, geralmente, essas duas palavras, uma é preposição e outra é um adjetivo. Olha aqui, observe. Ele se acha muito crescido e diz que não gosta mais de livros de criança. O substantivo livros é especificado pelo termo de criança. Esse de criança, ele ganha a função de adjetivo no enunciado, né? Está qualificando livros. Só que, como não é uma única palavra, é de criança, a gente considera ele, classifica ele como uma locução adjetiva, tá? Muitas vezes, a locução adjetiva pode até ser substituída por uma única palavra com função de adjetivo. Nesse caso aqui, qual palavra substituiria? Livros de criança, livros infantis. Né? Então, essa palavra, né, ela tem uma função de adjetivo. O infantil é adjetivo. O de criança é a locução adjetiva correspondente a de criança. Quer ver um outro exemplo? Vocês sabem que lá em 1988 foi assinada a lei que libertou os escravos, né? Que eu coloquei o nome dela aí. Lei Áurea. Áurea. Áurea é um adjetivo, só que ela tem uma locução adjetiva correspondente. O que significa áurea? Não sei. Eu estou pensando em alguma coisa com ouro, alguma coisa assim, mas não deve... É de ouro. É a lei de ouro, né? Lei Áurea. Certinho? Alexandre, você está falando alguma coisa? Não. Só um minutinho que eu estou aqui corrigindo aqui o carregador. Aguentem aí, 20 segundos. Desculpa, gente, voltei. O carregador estava soltando aqui, eu fechei rapidinho para poder consertar. Mas voltando aqui, Lei Áurea, lei de ouro, né? E a gente tem vários outros locuções adjetivos, né, que são utilizados como locução adjetiva muito comum. Você quer ver um exemplo? Impressão digital. Impressão digital é um adjetivo, certo? Que se refere a quê? A impressão, as pontinhas do dedo, alguma coisa assim? Não é nem da pontinha mesmo. Digital significa dedo, né? Impressão do dedo, impressão digital. Então, locução adjetiva, impressão digital, nada mais é do que impressão do dedo, tá? Deixa eu ver uma outra locução adjetiva aqui que tem muito uso para a gente. Aulas da manhã. Aulas da manhã. Vou escrever aqui. Aulas matutinas. Exatamente. Aulas da manhã, aulas matutinas, né? Dor nos rins. Como é que eu posso escrever isso? Nos rins é uma locução adjetiva, tá? Como é que eu transformo a locução? Renal. Dor renal. Então, vocês perceberam? Eu transformei uma locução adjetiva, o nos rins. Por que é uma locução adjetiva? Porque são duas palavras. Tem uma preposição e um adjetivo. Eu transformei ela num único adjetivo, que é o renal. Essa daqui é boa. Rapaz sem barba. É a mesma coisa, tá? O sem é a preposição, o barba, aí no caso não é nem uma locução, é um adjetivo mesmo. É um adjetivo, é um substantivo mesmo. Só que essa locução adjetiva, ela caracteriza o rapaz. Como é que eu posso transformar sem barba num adjetivo? Rapaz sem barba. Como é que eu escrevo? Rapaz barbeado?
Não, barbeado significa que ele tinha barba e tirou. Não tenho a mínima ideia. Rapaz, imberbe. Tá? Imberbe é a locução... imberbe é o adjetivo correspondente à locução sem barba. Ok? Claro aí? Ok, estou anotando essa palavra aqui. Outra coisa. Vamos lá, já que a gente está falando. Comida de cão. Comida? Canina. Canina. Exatamente. Estou dando só alguns exemplos, tá? Shampoo de cabelo. Shampoo. Capilar. Oi? Capilar. Capilar. Não vamos fazer uma lista gigante aqui, não, porque não é nosso objetivo agora. Mas é só para que vocês entendam e na próxima aula a gente vai explorar isso daqui mais. Ok? Bom, continuando então. A ideia era só que vocês relembrassem o que é a locução adjetiva. Agora vamos falar de substituição de adjetivos, que é nada mais, nada menos do que o que a gente chama do adjetivo substantivado, né? Em certos contextos, os adjetivos podem ser substantivados, ou seja, eles podem aparecer como termos independentes do enunciado, representando o substantivo omitido que qualificariam. São casos em que o substantivo não aparece no enunciado, cabendo ao adjetivo que o qualifica assumir esse papel. Olha o exemplo. O homem alto se chama Jorge. O homem substantivo, alto, é o adjetivo, né, que está qualificando o homem. Agora, olha a segunda frase. O alto se chama Jorge. A gente sabe aqui que esse alto está se referindo ao homem, né? Mas percebam que não aparece homem na frase. Mas fica facilmente subentendido que esse alto está se referindo ao homem. Então, nesse caso aqui, o alto ele está assumindo uma função de substantivo. Tá? Então, neste caso, a gente diz que esse é um adjetivo substantivado. Tá bom? Quer ver? Olha só. Vou dar um outro exemplo. A velha caiu da escada. Quando eu falo para vocês a velha caiu da escada, o que vocês imaginam? Uma senhora caiu da escada. Uma senhora idosa caiu da escada. Então, esse velha aqui, velha, é adjetivo que qualifica a mulher. Mulher velha. Né? Só que a mulher não está aparecendo aqui. O velha está assumindo a função de substantivo. Então, nesse caso, velha é um adjetivo substantivado. Tá? Ou seja, ele é um adjetivo que está qualificando um nome que não está aparecendo. Ele está substituindo esse nome. Então, ele é o que a gente chama de adjetivo substantivado. Ficou claro aí, gente? Ficou. Ótimo. Então, o nosso último tópico de hoje são os adjetivos adverbializados. De modo semelhante, os adjetivos adverbializados são aqueles que seriam comumente adjetivos, mas passam a assumir a função de advérbio. 3 situações para a gente ilustrar isso daqui. Olha a primeira oração. As crianças falam de um jeito divertido. Aqui fica muito claro para a gente que o divertido é um adjetivo que está qualificando o jeito, certo? As crianças falam de um jeito divertido. Divertido é o adjetivo que qualifica jeito. Eu estou falando a mesma coisa, mas utilizando uma outra classe gramatical na segunda oração. As crianças falam divertidamente. Percebam que o divertidamente ele está modificando a forma do verbo. Ele tá alterando a forma do verbo falar. Então, aqui no caso, a gente tem um advérbio. Divertidamente é um advérbio. Né? As crianças falam divertidamente. Agora, olha o terceiro caso. As crianças falam divertido. O divertido aqui nada mais assume do que a mesma função do divertidamente. Né? As crianças falam divertidamente, as crianças falam divertido, tem a mesma função, que é a função de um advérbio. Só que percebam que o divertido, ele é ele é adjetivo assumindo a função de advérbio.
Então, é muito parecido com o que a gente viu com o substantivo. A gente tem aqui o que a gente chama do adjetivo adverbializado. É o adjetivo com função de advérbio. As crianças falam alto. É a mesma coisa, né? Voz alta, elas falam em voz alta. O alto está assumindo a função de advérbio. Ok? Oi, Milene, pode falar. Nesse caso, prof, seria um advérbio de modo, né? Calma aí, Milene, ficou um pouquinho baixo. Repete para mim, por favor. Oi, tá ouvindo? Tô. Nesse caso, seria um advérbio de modo, né? Sim. Aqui é o advérbio de modo. Tá. Ok? Ficou claro aí, gente? A situação do adjetivo adverbializado ele é muito parecido com o adjetivo substantivado, né? A proposta é a mesma, advérbio substantivo. Ok? Ok. Tranquilo? Tranquilo. Sim. Tranquilo. Sábado o pessoal ainda está lento, né? Tudo bem, tranquilo. Bom, com isso, eu termino, né, essa noção inicial aí de adjetivos. Lembrando que na nossa próxima aula, na aula 3, a gente vai trabalhar justamente exercícios em cima dos 2 primeiros conteúdos que a gente trabalhou, substantivo na aula 1 e adjetivos na aula 2. Nossa aula de sábado, ela não é uma aula extensa como é a aula de meio de semana, né? As aulas são mais leves até porque é sábado, pessoal, né? E também não é o foco. O objetivo é a gente ir detalhando aí um pouquinho mais e retalhando mais esse conteúdo. Ok? Ficou alguma dúvida em relação ao conteúdo de hoje, gente, sobre adjetivos? Alguma pergunta? Não? Tá tranquilo? No meu caso, né, eu vou revisar. Eu Pronto. não sei Lembrando que essa aula aqui, assim como a aula de substantivo, ela fica disponível lá no YouTube. Obviamente, essa daqui deve estar só no fim do dia. E assim como ela fica disponível, o Classroom, a gente vai estar abrindo o Classroom da turma. Então, vocês, a exemplo das outras, né? Basta que vocês entrem lá no Classroom, assim que tiver o grupo próprio notificado, né? O grupo de português. Então, clicou lá, participa da turma que vocês vão ter acesso ao material gravado. Tá bom? E provavelmente material escrito também. Só que material escrito eu acho que eu só vou estar colocando para a semana. Tá? Os vídeos já vão estar lá esse fim de semana, mas o material escrito para segunda ou terça-feira já deve estar disponível para vocês. Ok, pessoal? Mais alguma coisa? Mais alguma dúvida? Não? Bom, se não temos mais nada... Obrigada. Obrigado pela participação de vocês. Retornamos, então, no sábado que vem, tá bom? Sábado que vem, dia 11, nós retornamos com a aula 3, aí a gente vai começar a fazer as atividades relativas a substantivo e adjetivo. Ok? Pessoal, bom sábado, bom fim de semana, bom descanso para todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Bom sábado. Prof, até a próxima. Tchau. Tchau, professor. Bom fim de semana.